E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma entrevista muito especial. Um grande amigo meu, o Eco, ele está aqui hoje, ele vai falar com a gente. Ele saiu do Brasil para vir trabalhar com TI aqui na Europa, em Luxemburgo, e a gente vai estar explorando um pouquinho para você que tem dúvida, para você que quer saber como que é o mercado de TI aqui na Europa, como que os profissionais estão vindo, né? Essa migração de profissionais do Brasil para a Europa. Como que isso acontece, como que você pode se envolver nisso e talvez seguir essa carreira. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica aí no botão de se inscrever, me segue nas minhas redes sociais e vamos lá para o vídeo. Bom, muito bem, seja bem-vindo, Erco. É um prazer ter você aqui conversando comigo nessa entrevista. Queria te agradecer por se fazer aí disponível para falar com a gente e conversar aqui com o pessoal do canal. Queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, a sua formação, experiência na área de TI, qual que é o seu background e onde que você talvez trabalhava no Brasil nos seus últimos projetos, enfim. Tá bem. Bom, como o Jonathan falou, meu nome é Erco Bride. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, Paraná, na região sul do Brasil, onde eu fiz uma faculdade de Ciência da Computação com ênfase em processamento de imagens. Lá eu fiz um estágio na usina hidrelétrica de Itaipu, onde eu comecei a desenvolvimento com Java. Antes de ser chamado Full Stack, era Full Stack. Então, com Java a gente fazia do back-end ao front-end, tudo utilizando Java. Na época eu utilizei Struts 1, depois eu fui para Struts 2, WebWorks e aí foi. Depois de que eu me formei, como eu precisava continuar crescendo no mercado de trabalho, eu acabei indo para Curitiba, onde eu trabalhei com projetos relacionados ao Sebrae. Depois do Sebrae eu trabalhei para uma empresa chamada Wipro, que é uma outsourcing indiana, onde eu tive meu primeiro contato de trabalhar com desenvolvimento Java e utilizar inglês, porque eles têm muito contato com empresas externas, então eu tive bastante contato com o inglês falado pelos indianos. Depois da Wipro, eu fui para a GVT, que é uma empresa de telecomunicações, onde eu trabalhei com Java no back-end, e no front-end eu estava utilizando o Adobe Flex, ainda rodando em cima da plataforma do Flash Player. Dali surgiu uma oportunidade de trabalhar com os conhecidos meus, que a gente trocava umas ideias e fazer projetos open source na internet junto. Surgiu uma oportunidade para a gente reunir toda essa galera e trabalhar para a Petrobras. Então, com isso, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei quase 4 anos trabalhando com Adobe Flex, Java, nos primeiros 2 anos. Depois, eu acabei indo para arquitetura de software, focado em front-end, e buscando uma solução alternativa para utilizar no lugar do Adobe Flex. Com isso, o mais próximo na época foi o Angular. Então, desde então, eu tenho focado 100% em desenvolvimento front-end, JavaScript. Até antes de vir para a Europa, eu estava trabalhando com Angular, o AngularJS, no caso. Depois aqui, eu comecei a trabalhar com React.js. Mas antes de vir para cá, eu ainda trabalhei para uma empresa no interior do Paraná, que era no setor de mercados. Eles tinham um projeto de fazer uma versão cloud do sistema deles para mercados de pequenos a médio porte. Trabalhei 7 meses nesse projeto. Depois desse projeto, surgiu uma oportunidade através de um colega meu que estava morando na Nova Zelândia e conhecia alguém dos Estados Unidos que estava procurando um desenvolvedor front-end para um projeto, uma empresa de Nova York. Então, eu trabalhei 3 anos e 4 meses, basicamente, para essa empresa remotamente do Brasil, onde isso também me ajudou muito a melhorar meu inglês no dia a dia, porque eu comecei a utilizar o dia a dia. Apesar de eu não estar no escritório dos Estados Unidos, eu estava como se estivesse dentro do escritório, porque eu passava o dia inteiro conversando com eles através de videochamadas ou do chat interno, que no caso a gente usava Slack. Então, de lá eu trabalhei até que eu comecei a receber muitas propostas para vir para a Europa, por causa da minha exposição na internet, que eu tenho o GitHub, mais o LinkedIn em inglês. Com isso, eu comecei a receber bastante oportunidades. E uma delas me chamou a atenção, que foi aqui para Luxemburgo. Era um país que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Nunca tinha ouvido falar. Esse país é ridiculamente pequeno. Pensa Brasília, divide metade do tamanho. É muito pequeno, né? Você tem aqui, para você cruzar esse país, 100 quilômetros você faz de norte a sul e uns 90 você faz de leste a oeste. Então é muito pequeno. É um país realmente pequeno. E, Erco, muito legal, experiência grande, né, que você tem na área de web, front-end, back-end, Java, enfim. E a pergunta que eu queria te fazer, assim, qual que foi a razão, né, porque você já comentou, você já abriu aqui que você recebeu várias ofertas, né, mas o que foi o decisivo para você e sua família, né, sair do Brasil e se mudar aqui para a Europa, especificamente para Luxemburgo? Então,
Um dos motivos que me fez sair do Brasil, eu casei, tive 2 filhas, e eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre o futuro delas. Então, olhando aqui para a Europa, a gente viu a oportunidade de dar um futuro e um acesso a uma educação de qualidade para as meninas. E esse país, quando a gente pesquisou, a gente viu que ele tem 3 idiomas oficiais. O idioma do país, que é o luxemburguês, que é basicamente uma mistura de uns 70% de alemão, do dialeto norte-alemão, com 30% de francês, porque esse país faz a fronteira oeste e sul é fronteira com a Bélgica e França, e a fronteira leste é a Alemanha. Então, dada a história desse país no passado, para eles terem comunicação e ter um comércio com os países vizinhos, por isso que eles têm esses 2 idiomas como idiomas administrativos oficiais. No dia a dia, aqui a gente vê que se fala mais o francês, que é uma língua próxima ao português, então é fácil de compreender, só que não é uma língua fácil de falar, porque eles têm uma fonética que é diferente pra gente. A gente tem bastante dificuldade com palavras com a letra R. Eles fazem aquele R que parece estar com catarro. Eles fazem... isso aí. Sim. Esse R catarrado que eles precisam fazer, que até hoje eu não consigo fazer. Surprise. Surprise. Surpresa. Surpresa. Surprise. Überraschung. Mas como aqui o país tem esses 3 idiomas oficiais, então as meninas durante o período escolar vão aprender esses 3 idiomas. Uau. Mais para frente, quando eles estiverem na pré-adolescência ou um pouquinho antes, eles começam a ter inglês também na escola. Com isso são 4 idiomas que as meninas vão aprender. E como nós falamos português, elas vão falar português em casa, então elas vão ter acesso a 5 idiomas durante o período escolar. Então com isso já é uma vantagem que eu não consigo ver em outros lugares. E isso vai abrir muitas possibilidades para elas no futuro. Só de você falar esses pontos aí, né, só das suas filhas terem a possibilidade de serem poliglotas, já... Sim, já vale muito a pena. Você comentou também, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, e até pesquisando um pouquinho sobre Luxemburgo. Eu cheguei a estar lá no passado, eu estava na Bélgica, fui de carro rapidinho só para conhecer o país, achei muito bonito, enfim, mas Luxemburgo é um dos países com a maior taxa de imposto que se paga, né, acho que você comentou 33%, você pode falar um pouco disso? Que às vezes o pessoal pensa, posso. Poxa, mas é muito caro o imposto, a Europa é caro e tal, não sei o quê. Como essa relação entre o imposto que se paga e o que é revertido de volta para a sociedade? Ok. Então, antes de falar daqui do imposto, vamos lembrar do Brasil. No Brasil, a gente paga imposto sobre tudo. A gente é taxado em 27,5% na folha de pagamento, na CLT. Fora isso, todos os outros bens de consumo, você vai pagar aí uns 70%, 80% de imposto em cima, consumindo a tua renda, basicamente, o que você ganhou, vai embora 70%, 80% de imposto pago. Sobra 20% de poder de compra. Então, no Brasil também não é uma triste realidade, né? Então, tendo isso em mente, vamos falar aqui de Luxemburgo. Luxemburgo, o imposto de renda retido na fonte, quando você recebe o equivalente SLT, que eles têm uma lei trabalhista aqui que lembra muito a brasileira, só que funciona. Você tem um contrato de trabalho de longa duração que é chamado de CDI. Eu não lembro o que significa essa sigla. Mas sobre isso, se caso você for solteiro, você vai pagar o teto do imposto, que é 33%. Caso você tiver família e filhos, você cai para uma outra categoria, onde esse imposto cai para uns 16%, se não me engano. Só que fora esse imposto, você tem as contribuições obrigatórias que você tem que pagar, que é relacionada à parte de saúde, e contribuição a algo relacionado que lembra à aposentadoria do Brasil, o INSS, que também tem por aqui. Então, isso não tem como você fugir. Então, basicamente, fazendo os cálculos aqui por cima, dá uns 28% da minha renda vai embora de imposto oficial direto pago. Então, eu tô pagando 0,5% a mais que no Brasil, já tô no lucro. Coisas que, como eu comentei, o país oferece educação de qualidade com base no imposto que você pagou. Ele também, com o imposto que você paga, ele te dá acesso a alguns retornos, como, por exemplo, caso você tenha filho, você pode fazer um registro na parte, seria no Ministério da Família, algo assim, que lhe garante um retorno do imposto que você pagou de 265 euros ao mês por filho. Isso em euros. Como eu tenho 2 filhas, isso retorna 530 euros do que eu paguei. Quer dizer, você tem isso todo mês para os seus filhos. Isso. É um dinheiro focado para você poder utilizar para as crianças. Uau. Então, assim, você vai ter que comprar roupa, você vai ter que comprar material escolar, você vai ter que comprar as coisas para as crianças. Então, com um orçamento de 265 euros ao mês, dá e sobra para você comprar as coisas para as meninas, para os filhos, no caso. É bem mais que aqui na Inglaterra. Aqui a gente tem isso também, pessoal, né? O meu filho, ele recebe, acho que 80 libras, porque isso também aqui é baseado em quanto que você ganha e tal, enfim.
A gente tem isso aqui também, muito legal. Tem outros benefícios também aqui, que, por exemplo, a gente está pesquisando agora para ver se a gente consegue, que é no Ministério de Habitação. Você pode levar as informações suas financeiras e tudo mais para lá e você ainda consegue algum retorno a mais para você usar esse valor para o pagamento de aluguel, caso você pague aluguel aqui. Então, a gente tem um custo de vida relativamente alto, mas se você comparar com o Brasil e olhar sempre pensando do que você gastava e as coisas que você tinha acesso no Brasil, aqui você tem acesso a muito mais coisa E fora que eu a não qualidade preciso de pagar. vida, desculpa te cortar, e fora a qualidade de vida também, né? É algo que a gente fala, esse país é um ponto fora da curva, porque basicamente um conto de fadas, é onde você paga imposto e o imposto retorna em benefícios para você. E falando um pouquinho, Erco, da sua ida, né, com a sua família e tal, eu acredito que você não tem o passaporte europeu, né? Como que foi esse processo de contratação, entrevista, visto? Então, eu não tenho o passaporte europeu. Eu até poderia correr atrás e tentar ver, só que eu sou muito preguiçoso para ver essas coisas. Ainda mais que eu teria que ver toda a documentação, histórico, certidão de nascimento. Fala o custo, né, disso. O custo e o tempo, que é basicamente algo que eu não disponho no momento. Tempo para correr atrás dessa documentação. Então, trabalhando com informática, hoje, basicamente, você pode ir para qualquer lugar do planeta. O teu visto de acesso é o conhecimento na área, desenvolvimento e essas coisas, mais o inglês. O inglês é obrigatório. Então, eu tenho um LinkedIn, eu tenho a versão português e inglês, e também tenho perfil com projetos de exemplos no GitHub. Então, essa combinação é o que me gera muita visibilidade na internet. E é o que causa muitos contatos de empresas de RH entrando em contato comigo, ou até o RH das empresas especificamente entrando em contato comigo para oferecer vagas de emprego. Basicamente, por semana, aí, fácil, eu recebo de 3 a 6 oportunidades de emprego, por ter o LinkedIn em inglês e o GitHub. Tanto que teve alguma dessas que foi interessante, que eu conversei com o pessoal e falei, mas como é que vocês ficaram sabendo sobre mim? Ela falou, a gente viu os seus projetos no GitHub, a gente achou legal o teu jeito de codificar, então a gente te mandou a proposta. Então, voltando ao processo de como foi minha vinda para cá. Uma empresa aqui de Luxemburgo entrou em contato comigo e o processo foi o seguinte, eles fizeram primeiro uma entrevista com o RH, eu até solicitei que eu gostaria primeiro de ter uma entrevista com o RH para saber qual que era o feedback deles e a avaliação deles do meu inglês. Porque apesar de eu estar trabalhando remoto para os Estados Unidos e conversando todo dia, como eu não tinha um contato direto com o idioma, era diferente. Eu saía da frente do computador, ia pra rua, era português. Uma coisa é o inglês... no Brasil isso também, né? Isso. Uma coisa é o inglês de informática, outra coisa é o inglês para você poder conversar sobre assuntos mais diversos e ter mais flexibilidade na conversação. Então, primeiro eu pedi para ter uma conversa com o pessoal do RH, para eles me fazerem uma avaliação do que eles falavam do meu inglês, se eles achavam que estava bom ou não. Então, nessa primeira entrevista, falaram que o meu inglês estava super bom, meu inglês era avançado e tal. Eu falei, olha, eu não acho muito não, mas tudo bem. Se você diz que dá para trabalhar assim... Depois disso, eu recebi um projeto, tarefa para fazer, que eu precisava implementar um chat em real time e comunicação em real time, e que fosse responsivo e executasse em múltiplos browsers e múltiplos dispositivos. Então eu tive 2 semanas para fazer esse projeto, fiz o projeto, inclusive eu publiquei no GitHub, publiquei toda a parte lá e fez a documentação. Com base nisso, foi agendada uma entrevista técnica com o pessoal da empresa, no caso seria os líderes de projeto das 2 potenciais equipes que eu poderia trabalhar para essa empresa. Eu fiz a entrevista técnica com eles, só gostou, foi uma conversa super tranquila. Inclusive, tinha brasileiro, que eu não sabia. Na entrevista? Na entrevista. Tinha um paulistano que estava na entrevista. Um paulistano, um indiano, um húngaro e um alemão. Foram as pessoas que me entrevistaram. Então, nenhum deles é de idioma nativa inglesa. Então, foi uma conversa super tranquila, o inglês super tranquilo, que assim, você precisa ter em mente que o inglês é uma ferramenta de comunicação. O pessoal não vai ficar igual a gente tem aquela paranoia no Brasil, que o pessoal vai ficar me julgando, que eu não falo direito, eu não falo igual nos filmes. Não, na vida real não é igual nos filmes. Assim. Assim como no português, que você comete erro gramatical, você comete erro de conjugação. Quando você estiver conversando em inglês, você vai cometer esses erros. Mas, se a pessoa não te entender, você fala, tá, deixa eu reformular aqui, exatamente, tenta de novo. E assim vai, porque assim é conversação. Até um parênteses nesse ponto, já você continua,
É engraçado que no Brasil, quando eu estudava inglês com um professor brasileiro, né, cara, qualquer coisinha que eu falasse errado, ele, não, tá errado, é assim e tal. E depois falando aqui com os gringos, você vê que realmente é isso que você tá falando, cara. Aqui, se você vier pra cá, você fala, eu preciso ter inglês perfeito. Não, venha, se você sabe se comunicar, se você passa a informação, se você entende, venha, porque aqui, as pessoas do mundo inteiro estão falando inglês, então não existe essa pressão, essa cobrança que tem no Brasil. O clima é muito mais relax do que no Brasil. Quando você tá aqui fora, tá conversando inglês, tudo. A maioria das pessoas, pelo menos aqui no Luxemburgo, a grande maioria delas, não são de países nativos do inglês. Então a gente tá utilizando isso como uma ferramenta e uma língua em comum para você comunicar. Então é muito tranquilo. E isso, com a prática, né, no caso, você utilizando mais, você vai evoluir a linguagem. Bom, Érico, legal. E como que foi, então, depois dessas entrevistas que você fez? O processo do visto, né? Continuando a entrevista. Sobre a entrevista, eu passei pela entrevista técnica foram com 4 pessoas que eram pessoas técnicas e avaliaram tecnicamente. A entrevista também foi super tranquila, foi basicamente o seguinte: dado ao projeto que eu fiz e publiquei no GitHub, eles analisaram e me fizeram perguntas por que de algumas decisões técnicas que eu fiz. Não teve nenhuma daquelas coisas de, faz aqui um algoritmo tal, faz uma complexidade, não sei das quantas. Não teve isso. Eles simplesmente avaliaram o que foi pedido e me perguntaram por que das decisões que eu tinha tomado. Foi super tranquilo. Então, para quem tem até algum receio, cada caso de entrevista é diferente, mas para quem tem um receio, quanto mais você se expor e conversar e ver, você vai ver que é muito mais tranquilo do que aquele medo que a gente cria. Então, essa foi a segunda entrevista e eu fui para uma terceira entrevista que era com o pessoal da gestão dos projetos, que era basicamente só para acertar alguns detalhes, para saber para qual dessas 2 equipes em potencial que me entrevistaram eu iria. Eles me deram opção de escolha. Eles tinham 2 projetos com linhas distintas de necessidades no setor de streaming de vídeo e streaming de dados, e eu escolhi ir para um projeto que era mais aberto ao público geral, que eu achei que seria mais divertido e eu iria aprender muito, e realmente eu aprendi muito nesse processo. Então, depois de ter sido aceito nessas 3 entrevistas, voltei a entrar em contato com o RH da empresa. O RH da empresa me mandou uma lista de documentos de tudo que eu precisava providenciar, e a empresa, uma vez que recebeu todos os documentos, vale lembrar aqui, já falar antes que eu me esqueça, quando você vai vir para um país aqui de fora, a tua documentação você vai ter que ir no Brasil, procurar um tradutor juramentado, que seja aceito pelo país, você vai ter que pagar a tradução e você vai ter que fazer uma cópia do original e mandar essa tradução juramentada junto. E isso tem que ser enviado via correios. Se você puder utilizar fazendo propaganda sem receber nada, dê uma olhada na DHL, se tiver que mandar a documentação, porque assim, é mais caro, só que é mais seguro, você tem mais garantias de que vai chegar e tem como você rastrear de forma mais otimizada. Então eu mandei toda essa documentação para a empresa, eles receberam. Com essa documentação eles foram no Ministério da Imigração aqui do país e fizeram todo o processo para mim. Inclusive bancaram todos os custos, que não é barato. Quer dizer, você não teve custo nenhum com visto, com nada? Não, com custos para fazer documentação para vir para cá, não. E a empresa também, no primeiro mês de pagamento, eles me deram um adicional de 3 mil euros líquido de ajuda de custo. A única coisa que eu tive que gastar foi com as passagens aéreas de quando eu vim para cá. Também eu tive que alugar um Airbnb, um local para ficar, uma casa para alugar e alguma coisa. Certo. Então esses foram os meus custos. Aí vale para quem tem o desejo de ir, né? Claro que para toda mudança, se você vai mudar de uma cidade para outra, você tem que se planejar. Sim. Imagine de um país para o outro, né? Então, você fazer um saldo financeiro para vir para cá, não venha na louca. Primeiro planeje, guarde o dinheiro. Você provavelmente é uma exceção, porque a maioria da galera vem preparada e há casos também que a empresa, né, ela, que nem você viu aí a entrevista com o Guilherme, a empresa acaba pagando tudo e dando o aluguel por 3 meses, alugando a casa, enfim. Olha, normalmente é o nosso caso, né? Eu também cheguei aqui e tive que alugar a minha casa. Se você conseguir uma empresa que te pague todos os seus custos, isso vai te tornar a tua vinda para cá num paraíso. Caso você não tenha isso, que é a grande realidade da maioria dos casos, então antes de você pensar em vir para um país, seja a Europa, seja qualquer país do mundo, junte dinheiro, veja o custo de vida, faça um planejamento, tenha uma ideia de mais ou menos quanto você vai precisar para alugar um imóvel, porque quando você chegar nesse país, lembra que você vai ter que trabalhar, você não vai ter muito tempo para correr atrás. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que conhecer em tempo recorde aonde vai ser melhor para você morar no país. E esse aonde vai ser melhor tem vários pontos que você precisa analisar. Questão de transporte, questão de distância, questão de custo. Legal, cara. E
Mais uma última pergunta com relação aos vistos, só para exemplificar, porque muita gente acaba perguntando isso para mim, Eco. Você teve teu visto, a empresa concedeu, e a sua família, a sua esposa e suas 2 filhas, como elas ficaram com relação a isso? Ah, sim. Então, quanto ao visto, a empresa bancou tudo para mim, me garantiu um visto de trabalho, um Work Visa. Eu tenho um visto de trabalho que aqui é chamado de Blue Card. Ele me permite morar em qualquer país da Europa e é válido por 5 anos. Só que esse visto que eu tenho é por causa que eu sou classificado como altamente qualificado e eu tenho uma faixa de renda alta. Eu não acho alta, mas para o país é alto. Para renovar esse meu visto de trabalho, que é estendido para toda a minha família, que é o que permite a gente morar aqui. O Blue Card eles têm, então. Exatamente. Isso se estende para toda a minha família. Para poder renovar isso, eu só preciso ter um contrato, de novo, CDI, de longa duração, com uma empresa luxemburguesa. E daqui a uns 3 anos, 4 anos, eu vou no Ministério da Imigração, eu tenho que levar o contrato dessa empresa que eu estou trabalhando e solicitar a renovação por mais 5 anos. Eco, para a gente fechar aqui, a última pergunta desse nosso bate-papo, que tá muito legal, sobre a vida aí em Luxemburgo, todo o seu processo de imigração, adaptação, enfim, prós e contras. Vamos supor que o meu público aqui geralmente é o pessoal que está iniciando na área de TI, ou que está fazendo uma faculdade, ou que está pensando em entrar nessa área, ou até mesmo que já trabalha com isso e tem o desejo de talvez sair do Brasil, enfim. Para o pessoal do Java aí, front-end, back-end, que é da sua área, o que você indica, né? O que você dá de conselho para essa galerinha aí que quer talvez entrar nessa área e ter a possibilidade de trabalhar no exterior, seguir esse mesmo caminho aí que você trilhou? Para quem quer trabalhar com informática, minha dica mais importante e a primeira linguagem que você precisa aprender, inglês. Não tem desculpa, não tem como fugir. Se você quer se manter atualizado, os materiais vão estar em inglês. Se você quer ir para uma palestra, um evento que seja das últimas novidades, vai ser em inglês. Então, o primeiro investimento que você precisa fazer em você e na tua carreira é no inglês. Depois que você tiver isso e estiver trabalhando e programando, mesmo que você já trabalhe ainda não tem inglês, não tem problema, crie uma conta no LinkedIn. Tem a versão em português para o mercado nacional e uma versão em inglês para o mercado internacional. E, se possível, tem uma conta no GitHub e, de alguma forma, mostra o que você sabe fazer. Publique projetos, estudos. O que você estudar, qualquer curso que você fizer, faça um projetinho e publique lá. Porque isso faz diferença para quem está procurando contratar. Porque, assim, uma coisa é alguém entrar em contato com você e te oferecer uma possibilidade, e a outra coisa é alguém entrar em contato com você já sabendo como é o teu estilo de código e programação, como é que você trabalha. Então, você vai estar à frente de muitas pessoas caso você faça isso. Sobre o mercado de trabalho, aqui na Europa, pelo menos no contato que eu tenho, aqui no Luxemburgo, tem muita vaga para React, que é front-end, tem muita vaga para Angular, tem muita vaga para PHP, e tem muita vaga para Java. PHP, grande maioria das empresas que são startups ou que fazem alguma coisa, elas têm o seu back-end em PHP, que basicamente é simples e é mais relativamente barato achar profissional de PHP. Para o setor bancário, que é uma área super forte, eles utilizam muito o Angular, e no back-end deles eles utilizam muito o Java. Aqui, para você ter a cidadania, você precisa morar 5 anos, precisa aprender o luxemburguês, que é o idioma do país, você precisa ter a proficiência nível intermediário para compreensão e nível básico para comunicação. A língua ela não possui uma gramática ainda 100% formalizada, eles ainda estão trabalhando nisso, então basicamente a prova vai ser uma prova de conversação, que você vai conversar com um avaliador. Fora a prova, você precisa participar de 2 aulas cívicas que totalizam um total de 12 horas, 6 horas cada sessão, para você aprender informações históricas e sobre o dia a dia do país. Então, morando 5 anos aqui, pagando seus impostos, você tem a possibilidade. É possível, né? É. Legal, cara. Te agradeço aqui a participação, então, nesse vídeo, com todas essas dicas, essas informações valiosas, né, para quem tem o desejo aí de seguir esse caminho que a gente fez, né, saindo do Brasil e vindo aqui para a Europa. Te agradeço. E aproveito para você que assistiu esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, me siga nas redes sociais, deixar aqui o Eco falar também, se ele quiser compartilhar as redes sociais dele com vocês, ele pode falar qual é, e a gente compartilha aqui também na descrição do vídeo. Caso alguém queira me achar, só procurar pelo nome, Erco Bride. Esse é o meu nome de usuário no GitHub e você também vai encontrar no LinkedIn dessa mesma forma. Caso você queira observar a minha experiência profissional, meu LinkedIn, só conferir lá. Valeu. É isso aí. Muito obrigado, Eco. De nada. Pessoal, valeu. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.